Os dois episódios iniciais da série Obi-Wan Kenobi, da Disney, são um bom exemplo de como a nossa cultura contemporânea, principalmente o imaginário fomentado pela indústria cultural, ainda é tributário fortemente de uma tradição religiosa. Dentre as várias opções de análise, eu destaco apenas a figura do velho mestre, cansado, derrotado, diante do triunfo do mal, mas que mantém uma certa esperança, uma resiliência quase inexplicável de matiz sobrenatural. Pensando que a maioria dos velhos fãs de Star Wars foi criança e adolescente nos anos 80, hoje está na faixa dos seus 40, 50 e poucos anos, é óbvio que esse tema do velho mestre, que ainda tem vigor, mas já vislumbra a velhice, ressoa fortemente. Dentro dessa ressonância, é inevitável falar do tema da paternidade. Um tema que tem sido bastante resgatado pelo universo Star Wars, desde a ideia de Mandalorian e a trilogia nova dos Star Wars. Essa incumbência de ser pai, essa reflexão de ser um tutor afetivo, intelectual e material de uma criança, de alguém ainda indefeso, está sendo bastante trabalhada pelos diretores e showrunners atuais. O problema, obviamente, que a questão do pater famílias indica imediatamente uma associação com a velha história do patriarcado e todos os temas que podem ser encarados a partir dele, sejam do ponto de vista positivo ou negativo. No caso de Obi-Wan Kenobi, em vez do gracioso Grogu, aquele pequeno Yoda, que está sendo cuidado pelo Mandaloriano, nós temos a princesa Leia e o pequeno Luke Skywalker, sendo observados de longe por esse pai caído. E caído não apenas porque foi derrotado politicamente, mas ele falhou como mestre espiritual, ele falhou com Darth Vader, com o Anakin Skywalker. E isso o consome, esse escrúpulo, essa culpa, o atormenta. Mais importante ainda do que os demônios externos, aqueles que o caçam, os inquisidores, o Império, é realmente esse drama de consciência do Obi-Wan Kenobi pela sua falha com o Anakin Skywalker. Para além da biologia, que é um tema já trabalhado classicamente em Star Wars, desde a revelação que Darth Vader é pai de Luke, ou mesmo com a ascendência da Rey ao senador Palpatine, como foi demonstrado na série nova, a questão aqui se trata de uma relação da paternidade espiritual, de uma tradição religiosa que assume como responsabilidade a tutela de crianças. Essa paternidade espiritual é ainda mais enfatizada com o fato do celibato. Ou seja, uma pessoa que abdica da atividade sexual, tem uma certa abstinência das práticas sexuais em favor da sua missão. Esse é um tema evidentemente religioso. Desde as vestais gregas, com a sua dedicação às deusas de então, até os budistas, com a sua prática para poder suprimir o desejo em direção ao nirvana, nós temos obviamente o celibato cristão, como o próprio Jesus Cristo ou o apóstolo Paulo, o São Paulo para os católicos. A ideia de celibato é fundante no cristianismo. Até hoje os sacerdotes católicos têm essa prática, essa regra, e obviamente são chamados de padres, pais. Ainda que os budistas tenham essa prática celibatária, e assim como as vestais gregas, é evidente que no cristianismo existe essa dimensão de um bem transcendente, tal como os filósofos platônicos já tinham avisado, que é o fundamento da realidade e da moralidade. Ora, no cristianismo, esse bem supremo, esse sumo bem, é o próprio Deus. E a dedicação à vida inteira para esse Deus exige, dentro da regra católica, esse celibato. Isso se soma à questão do patriarcado. Como ser um pai espiritual, um cuidador, que tem responsabilidade sobre os indefesos e, além disso, ser um celibatário. Além disso, abdicar da prática sexual para ter uma relação com o bem, no caso do Star Wars, a força, que vai dar estímulo, motivação para cumprir essa missão de paternidade. Ainda é muito cedo para dizer se o rumo da série vai se manter esse. Ainda é muito cedo para dizer se não vai haver uma grande reviravolta que possa desconstruir, bem aos moldes pós-modernos, essa figura do patriarcado celibatário em comunhão com o bem. De qualquer forma, se isso fizer sucesso, e essa tradição do velho mestre Jedi, do pai espiritual, que se dedica integralmente aos seus filhos, se isso fizer sucesso numa época como a nossa, extremamente avessa tanto à ideia de paternidade quanto à ideia de celibato, quanto à ideia de um bem supremo, será muito surpreendente.